Esse título precisa de uma explicação. Eu sempre gostei do título do livro do Rubem Fonseca, Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos. O convite para fazer essa palestra foi perfeito para conseguir aproveitar e encaixar o título do livro. Vastas Emoções e Operantes Imperfeitos é também um bom título para aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente vê, aquilo com que a gente trabalha na psicologia, especialmente quando você está fazendo análise do comportamento. Eu pretendo, ao longo dessa apresentação, explicar por que eu escolhi esse título aparentemente esquisito. Nós trabalhamos em análise de comportamento com a ciência das relações condicionais. Todas as abordagens da psicologia trabalham com interações. E sempre se pode verificar essas interações do ponto de vista de algum tipo de interação, comportamento no ambiente. Porque, ao fim e ao cabo, independentemente do ponto de partida de cada uma, dos pressupostos, da história, quando a gente vai ver o que é que de fato se faz, é possível estudar isso do ponto de vista de comportamentos envolvidos. E é por isso que eu sempre disse que a psicologia estuda interações e nós, analistas do comportamento, acabamos estudando até as interações envolvidas no trabalho dos outros psicólogos quando estudam seus objetos, que no fim e ao cabo, para nós, sempre estamos estudando comportamento. Então, se você consegue visualizar a análise do comportamento como a ciência das relações condicionais, como é que fica uma definição de cultura para a análise do comportamento? Desde 1953, pelo menos, no livro Ciência e Comportamento Humano, do Skinner, há uma caracterização de cultura como um conjunto de contingências sociais que caracterizam um grupo, uma organização, uma etnia, um país. Então, cultura, desse ponto de vista, não é apenas um conjunto de práticas culturais, como muitas abordagens definem, nem um conjunto de produtos gerados por essas práticas, como outras abordagens definem. E, mesmo em análise do comportamento, nós temos autores que caracterizam cultura como o conjunto das práticas e dos produtos. No fim e ao cabo, é o conjunto das relações condicionais é que regulam as práticas dos seus produtos. Daí a colocação nessa abordagem, e a minha colocação que eu tenho feito, de cultura como o conjunto das relações condicionais. Bom, o que é viver numa cultura nessas condições? Uma das afirmações mais comuns e mais aceitas na psicologia nos dias de hoje é que cada um faz as suas escolhas e depois essas escolhas vão fazer o futuro dessa pessoa. Né? O que a gente diz, você faz suas escolhas e depois suas escolhas fazem você. Então, mas para escolher é preciso ter alternativas. Você diz, qualquer um é livre para escolher. Sim, você precisa saber quais são as alternativas que ele pode escolher. Se você pensar um pouco, parar para verificar, quando você nasceu, as primeiras alternativas já estavam sendo preparadas por outros. Então, suas primeiras decisões, escolhas, quando você vai começar a fazer suas escolhas, muito do que
aconteceu, já foi, escolha em cima de possibilidades colocadas por outros. Então, você não escolheu nascer gente, mas mesmo assim é premiado pela escolha. A sua espécie te dá um repertório inicial. O fato de que você nasceu bebê humano significa que algumas possibilidades de interação com o ambiente estão dadas pela história da espécie. Um primeiro exemplo desses repertórios herdados é o sugar o seio materno. É um comportamento reflexo que vai se transformar em operante. É também um primeiro exemplo de interação mantida por benefício mútuo. Então, pensando agora nas interações que vão acontecer daí para frente. Se o bebê não suga, a mãe sofre com o acúmulo de leite na mama. Se a mãe não tem leite, o bebê sofre com a fome. Nenhuma interação social permanece sem coerção se não for mutuamente satisfatória. Agora vamos aí para o título. Vastas emoções, operantes imperfeitos, é um bom resumo se você tiver que responder o que é vida em 4 palavras. A adaptação do título nos lembra que não só o pensamento, mas todos os operantes são imperfeitos. O operante perfeitamente estável não existe nem no laboratório. E se as interações, se não forem mutuamente benéficas, só existem por coerção, a gente tem que lembrar que qualquer forma de coerção é ruim. Os subprodutos desse tipo de controle são indesejáveis para o convívio sadio entre pessoas. Porque a coerção sempre gera propensão para a fuga do assunto, fuga da pessoa, fuga do lugar, fuga de lembranças e esquiva de oportunidades futuras e situações coercitivas. Então, a obrigação do analista do comportamento é socializar o que sabe sobre tipos de controle e avisar aos navegantes: não há escapatória. Algum tipo de controle sempre haverá. A única saída é reconhecer que controlamos e somos controlados e procurar fazer isso da forma mais amena possível. Esse ditado é um resumo de toda uma sabedoria de milhares de anos na evolução do grupamento humano enquanto desenvolvimento de técnicas de educação e socialização das crianças. As crianças são educadas de acordo com os padrões de uma cultura. Elas adquirem repertórios que são mantidos por contingências sociais por meio de interações com a mãe, com cuidadores, com a família, com agências controladoras, como a escola e a igreja. Esse processo é longo e normalmente respeita o desenvolvimento biológico da criança. E esse controle pode ser tão sutil a ponto de não ser facilmente percebido. Tem uma piada sobre peixes que eu costumo usar, peguei emprestado aí pelo caminho, para ilustrar a maneira como o controle se estabelece e passa despercebido muitas vezes. A história é de 2 peixes jovens nadando de manhã numa direção, na outra vem um peixe mais velho que pergunta para eles:
como está a água hoje. Os dois peixinhos continuam a nadar, param, um vira para o outro e pergunta: o que é água? Se você nasce dentro de uma situação, cresce dentro da situação, a importância da situação, a existência, essa situação regulando tudo na sua vida, é tão parte da vida que pode passar despercebido. Por isso é que se diz, e aí há uma história que é comum. Eu estou gravando. Desculpa. Essa foi a Sofia. É uma história sobre um curral nos países onde faz muito frio e o gado tem que ser batido num curral fechado e normalmente acoplado à casa. Na história, alguém chega de fora, abre a porta, entra e diz: que cheiro! E alguém que está trabalhando lá dentro pergunta: cheiro? Que cheiro? Quer dizer, quem está trabalhando no cheiro não percebe. Quem está da cultura, vivendo as regras da cultura, não percebe as regras. Quem chega de fora vê isso com mais facilidade. Bom, e esse estresse associado a cada nova aprendizagem modelada por contingências sociais se dilui ao longo de anos ou décadas. Por isso, vai ficando despercebido. Então, o caráter aversivo do controle por consequências se torna parte da vida. Então, essa integração começa com as primeiras interações da mãe-criança. Essa sucção reflexa do seio é herança da espécie humana. Mas esse sugar rapidamente se transforma num sugar operante, uma interação satisfatória para os dois personagens desse primeiro episódio social. Não é à toa que a relação mãe-criança é tão estudada na psicologia e tem sido base de tantas teorias. Agora, por outro lado, nós temos que lembrar que controle costuma gerar contra-controle sempre que o controlado sair perdendo. Qualquer experiência de crianças brincando, a criança que toma o brinquedo de outra é assim reforçada, mas a perda do brinquedo é aversiva para a criança que perdeu. E qualquer aversão gera agressão. Então, se nós queremos uma sociedade integrada, nós temos que olhar para essas primeiras a integração da criança começa no berço. Então, o problema é que muitas das nossas teorias, nossas abordagens, quando jogam a causa de ajustes e desajustes sociais para dentro de cada pessoa, elas criam um problema insolúvel para o educador, ou para o terapeuta, ou para o planejador, ou para quem for responsável pela solução desses problemas. Porque a integração na sociedade não é uma cerimônia de passagem, um batismo, e menos ainda um vestibular. Essa integração não é alguma coisa que vá medir em cada pessoa até onde ela tem os requisitos para fazer parte. A integração é um processo longo em que a sociedade como um todo, o grupo com o qual a pessoa interage, contribui para que o repertório necessário para a integração se estabeleça. Isso vai se estabelecer ao longo de anos. Eu publiquei recentemente no meu Facebook, eu acho, está no blog também, usando esse título, Skinner e o Rubicão,
Um monte de gente coçou a cabeça porque não sabia o que era o Rubicão. Né? Bom, então, antes de mais nada, só se alguém tiver alguma dúvida, César era um general romano comandando o exército que estava na Gália, e o Senado romano tinha medo que ele descesse até Roma e tomasse o poder do Senado. Não, o Senado romano aprovou lá uma proibição. César poderia fazer o que quisesse, desde que ele continuasse acima do Rubicão, o rio Rubicão. Ele não poderia atravessar o rio. Se ele atravessasse, estaria ilegal e seria combatido. E essa expressão ela veio do fato de que César ponderou bastante e quando ele resolve atravessar o Rubicão, ele sabia que não tinha volta. Era atravessar o Rubicão e tomar o poder em Roma. Eu usei essa expressão para mostrar a passagem da Skinneriana. Quando Skinner propõe o comportamento dos organismos, uma maneira de estudar a psicologia, e chama o livro O Comportamento dos Organismos, ele atravessa o rio da psicologia para o lado da psicologia como ciência natural. É um corte com toda a maneira de pensar até então, inclusive de behavioristas da época. E ele propõe uma maneira de se olhar para a psicologia como toda, mas do ponto de vista como ciência natural. Essas consequências últimas dessa visão, nós ainda não sabemos, nós não avançamos tanto depois de 70 e tantos anos de comportamento dos organismos. Há muita coisa para ser feita. Mas, de qualquer maneira, do lado skinneriano do rio, como eu disse, o comportamento é visto como um evento natural. Ele flui constantemente, é uma malha delicadíssima, unida por antecedentes e consequentes, organizando-se em repertórios específicos para tempos e espaços, repertórios para reconhecer repertórios, produtos em parte da história da evolução da espécie e em parte da evolução de cada comportamento. Essa evolução, modulada por outros repertórios organizados de pessoas de seu grupo que exercem as funções de agência de controle encarregadas de zelar por contingências sociais. Então, a evolução do comportamento de cada pessoa acaba acontecendo modulada por outros repertórios organizados, de pessoas que exercem funções específicas em agência de controle encarregada de zelar pelas contingências sociais, que mantém o grupo, as contingências sociais que caracterizam a cultura. Agora, tente explicar isso para o seu vizinho, ou para o aluno de primeiro semestre. Para não perder a audiência, muitos acabam usando a linguagem comum e diária, a linguagem do leigo, não a da ciência. Mas a linguagem do leigo é mentalista e não tem lugar para uma pessoa sem um eu uno e indivisível, autônomo e responsável pelos seus atos. Essa é a linguagem do leigo, é a linguagem mentalista. Só que o mundo é feito de verbos de ação. Como é que você vai explicar que substantivos são abstrações? Que o mundo é feito de verbos de ação. As pessoas não têm vida, as pessoas vivem. As pessoas não têm inteligência, as pessoas se comportam de maneira tal que são classificadas por outros como inteligentes. A inteligência medida pelo teste de QI não é uma coisa, é um conceito. O substituto substantivo inteligência se refere a um conceito, uma abstração.
A vida não é uma sequência mecânica de pedaços de realidade amarrados uns aos outros com arame. E ninguém está só nessa grande teia de relações. O Baum, em 1992, escreveu um artigo, depois eu tenho aí a referência para quem quiser, que é bastante importante para quem quiser olhar mais para esse aspecto, o aspecto da teia de relações. Ele escreveu em 92: o comportamento ocorre em um contexto muito amplo, limitado só por nossa capacidade de conhecer toda a extensão da trama. E esse é o grande problema, a nossa capacidade de conhecer toda a extensão da trama. Todo e qualquer comportamento ocorre como parte de uma grande rede de eventos relacionados. Do nascimento à morte, somos moldados por e fazemos parte de alguma comunidade. Como notado por John Donne por volta de 1600, nenhum homem é uma ilha. Essa é uma referência que eu peguei do Baum também. No texto famoso do Donne, ele argumenta poeticamente, a partir da consciência de que todos pertencemos à humanidade, que o que acontece a alguém afeta todos. O que altera uma parte, altera o todo. E aí nós vamos à conclusão do Donne. Por quem os sinos dobram é uma expressão muito conhecida, deu o título de livro, deu o título de filme. Ninguém está só, nenhum homem é uma ilha, é também bastante conhecido. O que eu não sabia que os dois estão no mesmo texto do Donne, de 1600. Basicamente, o que ele coloca para encerrar o texto dele é o seguinte, e aí uma tradução minha: se os sinos da igreja tocarem pela morte de alguém, não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Bom. Basicamente, voltando às vastas emoções e pensamentos e operantes imperfeitos, dentro dessa rede de relações que a gente trabalha com os conceitos e os princípios que nós temos para cada vez mais entender como funciona isso. Seria bom se a gente conseguisse transferir, sensibilizar nossos alunos para essa ideia da humildade necessária para entender que nós estamos abordando alguma coisa que tem sido abordada há 1.500, 2.000 anos, de várias maneiras. As tentativas de entender esse emaranhado de relações têm consumido intelectuais por todo esse tempo. Praticamente todas as outras abordagens da psicologia seriamente se interessam por isso. E o que nós temos que fazer, e nós tentamos fazer, é, de uma maneira, utilizar os métodos de uma ciência natural para contribuir, para entender e poder prever e controlar, na maneira do possível, o desdobramento e futuro dessa nossa comunidade. A ideia é que a própria noção, a própria teoria, ela é resultado de seleção por consequências. A comunidade verbal especializada para cuidar dessa teoria,
que acaba funcionando como uma agência de controle, tem essa responsabilidade de trabalhar cada vez mais por um trabalho, por uma versão integrada e que possa contribuir cada vez mais para uma vida mais cheia de interações cada vez menos aversivas. Muito obrigado. Ah, meu Deus do céu. Eu falo cada coisa.